Alô, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de evangelismo, como evangelizar em meio a esse isolamento social. Como que nós temos que fazer isso? Como que nós podemos servir a Jesus nesse momento? Então, na semana passada nós começamos falando, para isso nós fizemos a definição da palavra evangelho, o que significa a palavra evangelho, ou seja, as boas novas, a palavra evangelizo, que é trazer ou anunciar as boas novas. Vimos também no Antigo Testamento, o verbo psar, que é o verbo contar, publicar, anunciar. Então nós caminhamos fazendo essas definições. Também definimos acerca do que é evangelismo pessoal, ou seja, é ganhar almas para Cristo, é pescar almas para Cristo, é levarmos o pecador até os pés de Cristo. Então nós fizemos também essas definições. E também falamos um pouco acerca do porquê nós devemos evangelizar, o porquê que mesmo em meio a essa situação, o porquê que nós temos que evangelizar. A primeira vez nós vimos lá no livro no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que é um mandamento: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é um mandamento de Deus. E nós também vimos dentro da semana passada algumas desculpas que nós como crentes e cristãos damos para não fazer isso. Uma desculpa que estamos muito ocupados, ou que também estamos muito cansados e não sabemos falar, não temos capacidade. E nós temos visto que também alguns homens, assim como Moisés, como Gideão, como Isaías, como Jeremias, como Amós, homens que também colocaram ali desculpas para não fazer a obra de Deus. Então tudo isso nós falamos na semana passada. Então uma coisa que tem que ficar gravada para nós: por que eu tenho que evangelizar? Meu irmão, não é um convite, minha irmã, é um mandamento. Você tem que pregar a Cristo. Você não é, mesmo que você seja da área da saúde, mesmo que você seja de qualquer outra área. Eu sou da área da saúde, eu tenho que falar acerca da doença, eu tenho que falar acerca do que está acontecendo. Não, você tem que anunciar que Jesus, ele é a única solução para tudo isso que nós estamos passando. Então, nós não temos escolha. Se você hoje é membro de uma igreja, você não tem escolha. Nós temos que pregar o evangelho. Então, queridos, aqui, como eu já disse, nós vamos fazer uns estudos diferentes. Eu não vou pegar um texto somente e vou analisar somente aquele texto. Eu gostaria de pegar alguns textos avulsos e que nós fizéssemos alguns comentários dentro disso aqui que estamos falando, do porquê devemos evangelizar. Hoje nós vamos falar o porquê que nós devemos evangelizar mesmo nesse tempo. É porque a segunda coisa é porque nós temos recebido talentos de Deus. O Senhor deu talento para cada um de nós. Como, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com internet, com redes sociais. Eu tenho muita dificuldade com essas coisas. E nós, às vezes, por sermos um pouco mais velhos, talvez nós temos essa dificuldade, mas esperamos e contamos que os jovens, aqueles que são mais jovens, que saibam mexer nisso, que nos dê ideia, que participe disso. Olha, pastor, nós podemos fazer uma live assim, nós podemos fazer isso, podemos fazer assado. Isso não é somente do pastor. Tem muitas coisas que nós não temos certo tato, certo talento para mexer. Lógico que temos que aprender, mas para isso precisa que alguém nos ensine. Assim como nós lemos no texto de que aquele homem eunuco, ele caminhava lendo um texto, ele não sabia o que estava lendo. Ele era um alto oficial, ele era um homem muito entendido, um homem que tinha até uma certa cultura muito boa, porém, aquilo que ele estava lendo, ele não conhecia. E aí entra o cristão, onde Filipe sobe e vai explicar para ele as Escrituras. Então, queridos, Deus tem dado talento para cada um de nós. Os jovens têm tido uma grande oportunidade de evangelizar nesse tempo agora, porque todos estão em casa, confinados em casa e se comunicando via internet ou via grupos de WhatsApp. Então, o porquê que nós devemos evangelizar? Porque Deus tem nos dado talento. E uma outra coisa, Ele vai pedir conta desses talentos. Nós conhecemos, nós não precisamos ler,
o texto de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao 30, que vai falar da parábola dos talentos, que Deus dá talentos, dá uma quantidade de talentos para um, para o outro e para o outro. Um vai e multiplica esse talento, o outro também vai e ganha mais outros talentos, multiplica esse talento. E tem um que pega esse talento e esconde. Ou seja, ele não usa esse talento. E nós vimos ali que no final, Deus vai o chamar de infiel, de servo malvado. E ali ele vai descartar aquele servo. E assim também é para cada um de nós que estamos na igreja hoje. Deus tem nos dado talento para que nós venhamos a participar da sua obra. Agora, eu gostaria de ver um texto com os amados irmãos e irmãs de Lucas, capítulo de número 16, o versículo de número 2. Vamos caminhar junto aqui na Bíblia, vamos ler alguns textos, vamos caminhar um pouco. Então, eu vou abrir o texto junto com os irmãos para dar tempo de que vocês também me acompanhem nessas leituras. Lucas, capítulo 16, o versículo de número 2 diz assim, ó: Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isso que ouço ao teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Então, queridos, o que isso quer dizer para nós? Por que nós temos que evangelizar? Porque Deus nos deu talentos, Deus nos deu algo talentoso para fazermos, e um dia Ele vai pedir conta disso tudo. Assim como os Salmos de número 127, que diz que herança do Senhor são os filhos. Os nossos filhos não nos pertencem, é uma herança do Senhor. E se é uma herança do Senhor, nós vamos ter que prestar contas daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós passamos. Tudo isso está para nós. Então, também no livro de Lucas, no capítulo 19, o versículo de número 13, vai nos dizer assim: Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse: Negociai até que eu volte. Então, o Senhor nos chamou, Ele nos tirou da treva para a luz, mas Ele nos deu talentos para que nós venhamos a executar esses talentos até a sua volta. Então, nós, mesmo nesse momento de confinamento, mesmo em momentos de dificuldade, o cristão foi chamado para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Então, o porquê que você tem que evangelizar, o porquê que nós temos que evangelizar mesmo em meio ao isolamento. Temos que evangelizar porque é uma ordem do Senhor, não é um chamado, não é um convite, é uma ordem. E segunda coisa, o Senhor tem nos dado talento. Todos nós que estamos na igreja, sentados no banco da igreja, você tem um talento, com certeza. Se você olhar para dentro de você mesmo, você tem um talento que foi dado por Deus. Use-o para levar pessoas até Ele. Então, o dia da prestação de contas com o nosso Senhor está muito perto. Algumas pessoas têm dito, mas será que agora é o final? Será que estamos vivendo o final? É o final dos tempos? É essa pandemia, é a nuvem de gafanhotos, é a nuvem de poeira. Lá em Petrópolis, na minha cidade, nessa semana eu liguei para conversar com o Emanuel, com a minha mãe ontem, deu uma ventania muito forte lá, que destelhou muitas casas, assim também como lá no Paraná, algo que não era muito comum de acontecer aqui no nosso país, mas tem acontecido, vendavais muito fortes. Então, parece que isso é o final dos tempos, mas na verdade não é o princípio das dores. É Deus nos lembrando, é Deus querendo colocar na nossa cabeça: olha, tudo aquilo que eu prometi, que está na minha palavra, vai acontecer. Vai haver dias de peste, vai haver dias de fome, vai haver terremoto, vai haver maremoto, vai haver tantas coisas, mas isso ainda não é o fim. Isso é para que vocês lembrem que a minha promessa pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor não passará. Então, isso é o que para nós cristãos, os verdadeiros cristãos? É para que nós venhamos a tomar consciência de que o nosso Senhor, que as suas promessas irão se cumprir. Deus tem nos dado talentos e nós temos que usar para que possamos ganhar almas para Cristo. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, vamos abrir a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Romanos 14,
versículo de número 10, diz assim, olha, tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Muitos de nós cristãos estamos muito com a visão de julgar o outro, de condenar o outro, enquanto aqui o alerta era para que nós venhamos entender que também seremos julgados pelos nossos erros. Então, nós não temos que julgar o porquê disso, o porquê daquilo. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. Por quê? Porque a volta, a prestação de conta está perto. Por que nós estamos julgando se daqui a pouco nós também seremos aqui também julgados? A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 5, o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, queridos, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, nós não devemos ficar preocupados se o irmão está fazendo mal, se o irmão está fazendo fofoca, se ele está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, se ele está falando algo contra o pastor, se ele está falando algo contra o conselho da igreja, se ele está fazendo algo que não condiz com a vida de um cristão. Isso não somos nós que vamos julgar. A palavra de Deus diz que Ele vai julgar, Ele vai separar. Nós compareceremos perante o tribunal e ali tudo vai ser às claras. Tudo vai ser às claras. Muitas vezes nós não percebemos isso. Muitas vezes somos bajulados, temos o tapinha nas costas, mas o coração está impuro. Mas Deus conhece o coração e Ele vai nos julgar não por aquilo que nós fazemos, mas sim pela intenção daquilo que nós fazemos. Então nós vamos prestar conta. Então por que nós devemos evangelizar? Porque a volta do Senhor está muito próxima, está muito perto. E também nós devemos evangelizar porque Deus nos concedeu um privilégio de participar do seu trabalho. Então, porque é uma ordem. Segundo, porque Ele tem nos dado talento. E terceiro, grande privilégio é participar desta obra. Queridos, servir ao Senhor não é apenas um dever cristão, mas também um grande privilégio. Deus podia usar qualquer outro meio para levar pessoas a Ele, mas Ele escolheu nós, homens pregando para homens, homens levando homens a Ele. Então isso é um privilégio que nem os anjos têm, nada tem, somente nós temos esse privilégio de pregarmos o Evangelho e também de levarmos pessoas a Cristo. E isso não é para a salvação, porque a salvação é dada por Jesus, é dada por Cristo, e por isso que nós temos que pregar para todos. Nós sabemos que não é isso que vai nos levar a Cristo, mas quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo de número 16, ele diz que quando nós fazemos isso, que quando nós nos apresentamos para a obra de Deus, Deus nos dá galardão, ou seja, é algo a mais, é um presente, que na verdade nós não sabemos. Por exemplo, eu não sei, talvez se o pastor Deneval, se ele conheça isso aí, essa parte ainda, eu não me aprofundei muito nisso, então por isso eu não quero arriscar talvez uma coisa que eu não saiba, mas é algo muito bom, que Deus vai estar nos dando naquele dia. Então, amados, é um grande privilégio para isso. E há, nesse sentido, há uma solene declaração que o Senhor faz na Bíblia. O Senhor, acerca de as pessoas irem pregar o Evangelho, há uma grande e solene declaração acerca disso. Olha o que diz lá em Provérbios, no capítulo de número 11 de Provérbios. Vamos lá agora para o Antigo Testamento, Provérbios 11, o versículo de número 30. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Olha que coisa linda. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Meu irmão e minha irmã, se você não prega Jesus, se você nunca falou de Jesus para ninguém, se você nunca levou a palavra de Jesus para ninguém, se você nunca convidou ninguém
a estar na casa do Senhor, você não é sábio, você é tolo. Mas se você já levou pessoas a Cristo, se você já apresentou com seus talentos pessoas a Cristo, saiba que você é sábio. Eu tenho muito costume de dizer isso, que a igreja é algo muito simples. Se cada um de nós fizéssemos o nosso trabalho, se cada membro, durante um ano, se preocupasse com uma vida, em levar uma pessoa ao Senhor, se ela orasse, jejuasse, convidasse, falasse, publicasse, anunciasse para uma pessoa durante um ano, a igreja no final do ano ela multiplicaria. O problema é que a igreja, ela deixa tudo nas costas do pastor, ela deixa tudo nas costas da liderança. Não, eles estão lá para isso. Nós colocamos eles lá para isso. Não é. O evangelho é para todos. O pregar a palavra não é um convite, é um mandamento, é uma ordem. Deus nos deu talento e é um grande privilégio participar da sua obra. Por isso, amados e amadas do Senhor, nós temos que fazer. A salvação é dádiva de Deus, mas o galardão é uma recompensa mediante a sua atividade na obra do Senhor. É isso que o Senhor tem nos chamado. Mas muitas vezes estamos na casa do Senhor e por isso eu acredito que esse afastamento, que este isolamento social, Deus está nos dando a oportunidade de fazer algumas coisas. Uma delas é pregar para a nossa própria família, é pregar para os nossos entes queridos, é ter comunhão dentro do nosso lar, assim como nós já falamos esse ano, no mês da família, né? Famílias fortes, igreja forte. É isso que o Senhor tem buscado de nós, que as famílias se unam mais, se fortifiquem mais e busquem mais o Senhor. A outra coisa é para que nós possamos entender que dentro da igreja tem pessoas diferentes, mas tem pessoas que nós temos que amar, querendo nós ou não. Nós somos obrigados a amar e a pregar o evangelho e anunciar através da nossa vida, porque é um privilégio estarmos na casa do Senhor. Porque Deus nos concedeu esse privilégio de participar do seu trabalho. E uma outra coisa, queridos, que eu gostaria aqui de encerrar aqui essa parte, né? Vamos voltar falando mais nisso na semana que vem, mas eu gostaria de encerrar essa parte aqui. Por que nós temos que pregar mesmo em meio a esse isolamento social? Por que nós temos que fazer isso? Porque o pecador sem Jesus, ele está perdido, e está perdido mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta que ele escreve aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Olha o que vai dizer o versículo de número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, queridos, o porquê que nós temos que evangelizar agora, correndo, aonde nós já perdemos só aqui no Brasil mais de 50 mil pessoas, no mundo todo já foram mais de 500 mil pessoas mortas que perderam as suas vidas e que nunca mais terão o privilégio de poder ouvir falar do Senhor Jesus. Muitos desses que morreram já conheciam o Senhor Jesus, já tinham o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, mas e aqueles que não? Será que aqueles que morreram, será que nós nunca tivemos a oportunidade de falarmos desse amor para Ele? Então por que eu tenho que pregar o Evangelho? Por que eu tenho que falar de Jesus mesmo nesse tempo? É porque o pecador sem Jesus, ele está perdido mesmo. E a palavra perdido aqui, ela significa perdido mesmo, isto é, sem solução, desenganado, extraviado, desgarrado, arruinado. Jesus usou também essa palavra em Lucas, no capítulo 19. Nós precisamos, amados, compreender que essa situação atual do pecador não salvo. Ele está morrendo e se ele morrer hoje ou amanhã, ele vai para o inferno sem conhecer Jesus. E muitas vezes a culpa de tudo isso é nossa. Então, imagine bem a situação, por exemplo, quando nós tivemos aí aquela queda, né, do avião da Chapecoense, por exemplo. Era um local quase que inacessível para uma pessoa chegar, mas você vê que quando um avião se perde, quando um navio afunda, fazem
todo o esforço para poder resgatar aquelas pessoas, para poder tentar ver se tem alguém com vida, para resgatar algumas pessoas com vida. Todo esse esforço é feito. E nós, que somos cristãos evangélicos, sabendo que tem pessoas que podem morrer hoje, amanhã, ir para o inferno, e nós, o que nós estamos fazendo? Qual é o esforço que você tem feito? Amados e amadas do Senhor, me perdoem de todo o coração, me perdoem, mas eu tenho que falar, eu fui chamado para falar isso. Aonde estão os jovens da nossa igreja? Aonde estão os adolescentes da nossa igreja? Que não pregam a palavra de Deus, que não falam de Jesus, que ficam o dia inteiro na internet, o dia inteiro no WhatsApp, ficam o dia inteiro no joguinho, mas não é capaz de falar do amor de Cristo para um amigo que talvez perdeu um parente ou um ente querido, que nem nós temos acompanhado aqui, pessoas que têm perdido familiares, mas nós não somos capazes de levar uma palavra de alento. Aonde está a igreja do Senhor, que está preocupada em saber da cura do coronavírus, pessoas que estão preocupadas em saber como fazer para curar o coronavírus, mas não estão preocupadas em levar pessoas a Cristo, não estão preocupadas em saber que se pessoas morrerem hoje, irão para o inferno. A nossa preocupação não tem que ser com a vacina do coronavírus, a nossa preocupação, ela tem que ser com a vacina contra o pecado. É para isso que a igreja do Senhor foi chamada, é para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para levarmos os pecadores até a Cristo. E, meus amados, para isso, nós temos que ter compaixão, assim como Cristo teve compaixão daquelas almas. Muitas vezes hoje nós não pregamos o Evangelho, porque na verdade, como cristãos, nós não acreditamos que Jesus pode voltar amanhã. Eu tenho certeza absoluta de que se Jesus aparecesse hoje, 8 horas da noite, e dissesse, olha, amanhã, às 8 horas da noite, 24 horas, eu vou voltar para buscar a minha igreja, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Eu acredito que muitos iriam se ajoelhar e pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, e logo após ia correndo para chamar os familiares, aqueles que você saberia que se o Senhor voltasse, iria para o inferno. E por que nós não fazemos isso hoje? O porquê que nós não ligamos para essas pessoas hoje e anunciamos o Evangelho para eles? E por que nas redes sociais nós não dizemos, olha, Jesus te ama, Ele é a solução para todos os seus problemas? Então, queridos, a palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36 e 37, uma alma, ela vale muito mais do que todo mundo. O amor que Jesus demonstrou por nós no Calvário deve nos constranger, como o apóstolo Paulo diz lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo de número 14. A visão desse sublime amor de Jesus, ela vai tornar mais real quando nós entendemos e colocarmos na nossa cabeça, quando nós entendemos que aquele suor, que Jesus suou sangue ali, foi por minha causa e foi por sua causa. Cada bofetada que Jesus levou, a traição, cada chicotada que ele levou, cada esbofeteamento que ele levou, os pregos em suas mãos, o coração explodindo ali de tanta angústia, de tanto sofrimento, de falta de ar, tudo isso foi por mim, foi por você. Enquanto nós não entendemos isso, nós não conseguiremos pregar este Evangelho. E que não é, como eu já disse e repito, não é para alguns, é para todos. Ah, pastor, mas eu sou analfabeto, o Senhor te chamou, então pregue o Evangelho do seu jeito, fale do seu jeito. Ah, mas eu não tenho estudo, fale do seu jeito, use os talentos que o Senhor tem lhe dado, lembre-se do privilégio e lembre-se que o pecador sem Jesus, ele está perdido mesmo. A mensagem ao profeta Isaías, que Deus, ele dirige hoje a nós todos, e eu quero encerrar aqui com esse texto de Isaías 6, versículo de número 8, é a mensagem que Deus traz hoje para cada um de nós. A quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? O irmão já teve a visão horrível de almas condenadas caminhando para um abismo. Amados, quando terminar isso aqui, pense,
se você consegue ver essa pessoa que você ama no inferno eterno. A palavra de Deus diz que aquilo lá será tormento eterno, é dor eterna. É isso que você quer para os seus amigos, para os seus familiares, para o mundo que está aqui à sua volta? É isso que você quer para os seus conterrâneos? É isso que você quer? E lembre-se que agora, nesse momento, você pode estar agora salvando alguma vida, compartilhando esse vídeo, porque alguém de uma maneira ou de outra, se você está assistindo isso aí, foi porque alguém te levou a conhecer essa palavra. Então por que hoje você não pode pegar isso aí e compartilhar e colocar isso aí para os seus entes queridos, para que ele possa ouvir a palavra de Jesus, para que ele possa sentir a palavra de Jesus? Por que nós não fazemos isso? Queremos somente receber e não dar também? Se você está na igreja, até eu mesmo, o pastor Denival, o pastor Enéas, cada um de nós, se estamos aqui, foi porque um dia alguém apresentou a Cristo para nós. Senão nós estaríamos perdidos. Agora, nós queremos receber e não queremos dar, e não queremos doar. Isso é egoísmo. Então, queridos, que fique essa palavra para a sua vida. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento e que possamos ser fiéis ao Senhor para a glória do seu nome. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo o privilégio, ó Deus, que o Senhor nos deu de podermos pregar a tua palavra. Pelo privilégio, ó Deus, do Senhor ter nos dado talentos, ó Deus, para levarmos a tua palavra aos quatro cantos deste mundo, desta cidade. E também, ó Deus, queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que aqueles que se encontram perdidos, que o Senhor, ó Deus, use as nossas vidas para que possamos, ó Deus, falar do teu amor e para que eles se rendam aos teus pés, não para a nossa glória, mas para a glória do teu nome. Assim, ó Deus, eu entrego cada um membro dessa igreja, cada um membro de igreja que está nos ouvindo nessa noite, que possa, ó Deus, também fazer-se participante desta obra, para que o teu nome seja glorificado. Porque aqui, ó Deus, nós cuidaremos de lhe dar a honra e a glória devida ao Senhor. Assim, ó Deus, oramos ao Senhor, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Na semana que vem, nós vamos falar quando que nós devemos evangelizar. O porquê devemos evangelizar. Porque é um mandamento, porque temos recebido talento, porque é um privilégio e porque o pecador sem Cristo está perdido. Mas agora, quando nós devemos fazer isso? E nós vamos ver isso na próxima semana, se Deus assim permitir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima.